Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham passado bem de semana na medida do possível. Semana passada a gente começou um diálogo a respeito de política e educação, as relações políticas na sala de aula. Foi uma conversa bem inicial, uma conversa bem introdutória e hoje eu quero que a gente desdobre um pouquinho essa conversa para dialogar um pouco sobre ética e estética nas nossas práticas pedagógicas. Como a gente viu semana passada, todas as nossas escolhas para compor uma aula são escolhas políticas. E dentro dessa perspectiva política, a gente pode pensar também que todas essas escolhas são também escolhas estéticas. Ou seja, o modo como eu decido organizar o meu quadro, o modo como eu decido iniciar a aula, o modo como eu decido passar um exercício, são escolhas pedagógicas, mas que estão atravessadas também por uma estética. E se a gente está falando de estética, a gente também está falando de recepção. O modo como a gente constitui uma aula, ele vai propor, ele vai convidar a um determinado tipo de recepção para os estudantes e para as estudantes, por exemplo. Se eu começo uma aula dando bom dia, como é que vocês estão, como é que foi o fim de semana de vocês, eu produzo um espaço, uma atmosfera que é totalmente diferente se eu chego em sala de aula e já falo, abra um livro na página 14 e vamos conversar sobre o tópico 3. Nesse sentido, as nossas escolhas para compor o nosso planejamento, a nossa aula, elas também geram convites, que são, como eu disse anteriormente, convites estéticos. E aqui a estética ela não é entendida como o belo ou como algo transcendental, mas ela é entendida como um modo de relação que permite determinados tipos de atravessamentos afetivos. Como assim, Igor? Atravessamentos afetivos? O que você quer dizer com isso? Quero dizer que nas nossas relações, o modo como a gente propõe relações, elas abrem possibilidade para a gente se relacionar de uma forma. E essa forma afeta as pessoas. Então, pegando aquele exemplo inicial, se eu entro em sala e dou bom dia, pergunto como os alunos e as alunas estão, escrevo uma frase no quadro de um poema ou de um trecho de um romance que seja meio como um fio condutor para a aula, isso abre um espaço muito mais convidativo para a participação, em que as pessoas se sentem parte daquele processo, se sentem instigadas por aquele processo, do que se eu chegar e diretamente pedir para as pessoas abrirem o livro, o caderno e começar a ditar um texto, por exemplo. E aí, o interessante da gente pensar isso é que, para além de estéticas, elas também dizem respeito, as escolhas também dizem respeito a decisões éticas que a gente toma em sala de aula. Toda estética carrega uma ética. Não tem como a gente pensar a dissociação entre estética e ética e política, porque as escolhas, de composição de uma aula, o como a gente decide, o como a gente escolhe, o como a gente organiza esse processo educativo, as nossas propostas de processo educativo, porque é sempre uma grande proposta. Elas podem vingar assim como elas podem não funcionar. E tá tudo bem. A gente pode conversar sobre isso depois. Todas essas escolhas, elas estão pautadas também em ideais, em ideias, em crenças que são altamente políticas. E por isso desenvolvem éticas, éticas da relação. Então é interessante a gente pensar que na sala de aula nada é gratuito e que tudo vai gerar um impacto na relação e para a relação. Nesse sentido, a gente começa a pensar a sala de aula muito mais como espaço de criação do que como espaço de reprodução. A gente pode pensar esse espaço como espaço comunitário de criar modos para estar juntos. Claro que isso envolve necessariamente escuta, abertura,
o saber do inacabamento, porque se a gente se coloca como alguém, como um sujeito já pronto e que sabe o que está fazendo completamente, que tem que ser daquele jeito, a ética que a gente está elaborando, a estética que a gente está elaborando não é uma estética e uma ética da criação, é uma estética e uma ética da reprodução que vai estar ali muito mais próximo a uma reprodução hegemônica do sistema do que a um processo de transgressão desse sistema hegemônico. Agora, quando a gente se coloca enquanto um sujeito, uma sujeita em processo de vir a ser, abertos e abertas a comungar com o espaço, entender que esse espaço nos ensina muito a como ensinar, a gente propõe uma ética da construção coletiva, uma ética da troca de saberes, uma ética da relação horizontal. Obviamente que aqui, quando eu falo dessa questão da colaboração, eu não estou retirando o lugar de autoridade e eu não estou retirando a necessidade de uma compreensão profunda do próprio fazer e de suas ferramentas metodológicas. Então a gente tem que entender profundamente qual a legislação nos rege, até para que a gente possa fazer críticas a essa legislação, entender o funcionamento. A gente precisa dominar muito bem as metodologias de ensino da nossa área, né? Ensinar arte é totalmente diferente de ensinar matemática. Ensinar matemática é totalmente diferente de ensinar filosofia. Então, quais são as especificidades das nossas áreas? Se colocar nesse lugar de construção coletiva é entender um papel radical do professor e da professora enquanto um ofício, né? O fazer docente enquanto um ofício, que quanto mais se faz, mais prática se adquire e melhor, com mais finura, com mais tato, consegue se desenvolver essa prática. Então, só para a gente fechar, a gente precisa ter em mente sempre que as nossas decisões em sala de aula, elas são políticas, elas são estéticas. Então, as nossas decisões nunca são gratuitas, elas sempre estão nesse lugar da relação e da recepção. Ser professor e ser professora é se colocar nesse lugar de amostragem, né? De exibir-se, de convidar a uma relação quase teatral. Não no sentido de espectadores, espectadoras e alguém que apresenta, mas no sentido de uma relação produtora, de linguagem acima de tudo. Ser educador e educadora é entender que a gente produz linguagem, um modo específico de produzir linguagem. E se a gente está produzindo linguagem, a gente está produzindo estéticas. E essas estéticas sempre estão ancoradas em uma ética. Para terminar, hoje eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu tive um professor de matemática no ensino fundamental que ele sempre entrava em sala em silêncio, ao ritual. Sempre entrava em sala em silêncio, apagava o quadro, escrevia o nome dele, matemática na frente, com 3 uns fazendo M, e embaixo disso um salmo. Aquele pequeno ritual de produção do quadro dele, para mim era um ponto de encontro, um ponto de conexão muito forte com a disciplina. Todas as aulas eu ficava pensando, qual vai ser o salmo de hoje? E aquilo me fazia querer estar ali naquela aula. Quando eu me tornei professor, comecei a me tornar professor, né, porque a gente nunca termina de se tornar, eu copiei, né, fiz um roubo-homenagem a esse professor. E todas as aulas eu escrevia um trecho de um poema ou um trecho de um romance no quadro, que tivesse a ver ali com a nossa discussão. Até que teve um dia que eu não coloquei, porque eu não tive tempo de separar, de escolher. Eu falei, bem, não vou colocar qualquer coisa, então vou deixar em branco. E aí, quando eu terminei de montar o quadro, eu olhei para a turma e ela estava em silêncio, assim, meio assustada. E aí uma aluna levantou a mão e perguntou, professor, onde é que está a frase do dia? E aquilo me assombrou de um jeito, gente, mas como assim frase do dia?
Sim, professor, a frase que você coloca todas as aulas ali, porque a gente anota todas e acha sensacional. Elas me ajudam a pensar muito sobre as coisas. E aí uma outra aluna levantou a mão e falou: professor, teve uma frase sua que me ajudou a ter uma conversa super difícil com uma amiga minha que não estava sendo uma boa amiga. Então, a sua frase é muito importante. E ali eu entendi que aquela pequena escolha estética de escrever uma frase, compartilhar um pensamento ali, fazia toda a diferença realmente para que os alunos se sentissem ali de certo modo, para que eles se interessassem de alguma maneira pelo que eu tinha para dizer. Era uma maneira de abrir esse ritual, né? De abrir essa roda da sala de aula. Então ali eu percebi que para aqueles alunos e para aquelas alunas, aquele pequeno ponto de colocar uma frase era uma escolha estética muito importante para criar conexão. Então a grande questão para esse nosso encontro é entender quais são as estratégias pedagógicas que a gente pode constituir para gerar boas conexões em sala de aula. E aqui conexões boas são conexões éticas potentes para a vida, para que cada um e cada uma consiga identificar quais caminhos querem seguir criticamente, né? Ler criticamente o mundo. Como que a gente consegue criar essas estratégias que são estéticas e éticas e políticas? Bem, e se você chegou até aqui, te agradeço enormemente. Um beijo, um abraço. Te espero na semana que vem. Se esse encontro te ajudou de alguma maneira, compartilha com alguém. Se você está vendo no YouTube, deixa um comentário aqui sobre o que você achou, sobre o que você pensa a respeito disso tudo. E me segue no Instagram, @Caminhos da Docência. Por lá eu compartilho mais reflexões a respeito da prática docente. Até a semana que vem e tchau, tchau!